Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Lula aproveitou hoje um ato do 1º de maio para fazer propaganda eleitoral antecipada para Guilherme Boulos, usando a estrutura presidencial. O presidente poderá ser punido por isso, mas isso não importa para ele. O cálculo político acabou prevalecendo. Lula precisa ajudar Boulos em São Paulo, porque a derrota fortaleceria a frente ampla de direita que integra a coalizão do prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. O grupo tem de Bolsonaro a partidos que hoje estão, inclusive, na base aliada de Lula. É, portanto, o embrião do que pode ser uma coalizão de oposição ao próprio Lula na segunda metade do seu mandato, e principalmente em 2026. Por isso que a eleição em São Paulo e a vitória de Boulos são tão importantes para o futuro do governo Lula, tão importantes que o risco de incorrer em um crime, neste caso, compensa para o presidente. No WW de hoje a gente vai falar sobre esse 1º de maio, tanto sobre o aspecto político quanto sobre o aspecto eleitoral e também sindical. As centrais sindicais elaboram um projeto de lei para que haja uma taxa para financiar os sindicatos. E, claro, vamos tratar dos protestos que se avolumam nas universidades americanas. Está comigo aqui o sociólogo, o sociólogo é depois, né? No segundo bloco. Primeiro, estão comigo aqui o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Está comigo o doutor Alberto Rolo, advogado especializado em direito eleitoral. Boa noite, doutor. Muito obrigado aí por nos ajudar a esclarecer esse dia também. Boa noite, Caio Junqueira. É um prazer estar com você. Boa noite também, Cortes, aqui no WW. Prazer é todo nosso. E meu amigo Daniel Hittner, nosso superdiretor lá em Brasília. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Vamos lá. Vamos só amarrar esse dia para que todos compreendam o que se passou hoje no estádio, no lindo estádio do Corinthians, né? No palanque do ato, pelo 1º de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu votos para o pré-candidato Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. O principal adversário de Boulos na disputa, o atual prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, já anunciou que irá à justiça contra o Lula e contra o deputado do PSOL por conta do episódio. Vamos ouvir. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Doutor Rolo, teve uma infração, um crime eleitoral? Com certeza, quando ele fala tem que votar, isso é pedido explícito de voto e é aquilo que a lei veda. Artigo 36 da Lei das Eleições fala que pedido de voto agora, nessa fase de pré-campanha, é ilícito eleitoral, a pena é uma multa de 5 até 25 mil reais para quem fez o pedido, no caso o Lula, e para quem for o beneficiário. Mas aí tem uma diferença, Caio. Para o beneficiário, tem que ficar demonstrada a ciência prévia dele. Então tem que ficar provado que o Boulos sabia que isso iria acontecer. Mas em relação ao Lula, não tenho dúvida que teve pedido de voto, portanto ele deve ser punido, pelo menos o Lula. Agora tem esse componente político que você destacou no início do programa. Foi feito um cálculo político, eu não tenho dúvida disso. O Lula ganhou 5 eleições presidenciais, né? 3 dele e 2 da Dilma. Então ele é um político experiente, ele sabe o que pode fazer ou não, e aí calculou que valia a pena cometer esse ilícito hoje. Agora, doutor, só uma dúvida técnica. Hoje eu falei bastante na campanha do Ricardo Nunes, eles apontam a possibilidade de entrar com uma ação, com uma AIGE, né, Ação de Investigação da Justiça Eleitoral, que ao fim e ao cabo poderia tanto cassar o registro da candidatura do Boulos, como tornar o Lula inelegível. Isso pode evoluir? É possível sim, Caio, eu entendo que sim, mas não só pelo episódio de hoje.
Se a gente fizer uma comparação, a lei é a mesma. Quando a gente fala de AIGE, a gente vai lá na lei 64/90, né? LC 64/90. Portanto, já é uma lei razoavelmente antiga, já trabalhada, já usada nas eleições, então não é uma coisa nova, não dá para o Lula dizer que não sabia. Só que não basta, eu entendo que não é só um episódio, e esse de hoje foi um episódio. Se a gente comparar com o Bolsonaro lá atrás, quando foi condenado pela reunião com os embaixadores, o próprio ministro Alexandre de Moraes destacou que aquilo era mais um capítulo de uma novela que veio ao longo de todo o governo Bolsonaro, falando mal da justiça eleitoral, falando mal das urnas eletrônicas. Aqui, se houve, isso tem que provar, se houve uso de recursos públicos, né? Se houve a transmissão, inclusive a notícia que eu tive agora é que foi retirada essa retransmissão, né, das redes sociais dos canais públicos, né? Da rede de televisão, de rede de rádio, redes públicas, isso foi retirado. Mas se ficar provado que isso foi utilizado para, de alguma maneira, beneficiar o Boulos, de propósito, com dolo, aí sim a gente estaria falando nas mesmas circunstâncias lá atrás. Abuso do poder político, uso de recursos públicos em prol de uma campanha. Mas para uma ação AIGE, como você falou, Caio, e é isso mesmo, mas não agora. Eu acho que mais para frente, e aí vai ser fruto de vários atos. Lógico que o presidente Lula vai ser observado daqui para frente, então se ele continuar nessa atuada, eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer sim, tanto para o Boulos, seria o candidato beneficiário, quanto para ele, Lula. Ô, Rafael, quanto que o Boulos precisa do Lula? Quanto que um gesto como esse que a gente viu é essencial, é fundamental, é necessário para o Boulos ganhar a eleição? É uma parte importante, acho que não diria que é uma condição necessária, porém não suficiente para o Boulos ter um bom desempenho aqui na eleição. Então, essa relação do Boulos, sobretudo no eleitorado de menos escolaridade, que é um eleitorado que, nesse momento, está mais distante do Boulos, o Lula como um atalho informacional, alguém que torne o Boulos mais conhecido, acho que é um passo importante. Agora, a gente já viu experiências de que, mesmo no Lula, com o auge da popularidade, né, pensando nas campanhas anteriores, aqui com a Marta e outros casos, o indicado, entre aspas, do Lula não teve um desempenho dos mais positivos, isso quando ele tinha uma popularidade muito fora da curva. Nesse momento em que, embora ele tenha um capital político forte, mas também tem uma rejeição alta, na minha leitura não será o Lula que será o elemento definidor do quadro político aqui na capital. É interessante que eles falam aqui, já a campanha do Boulos, eles dizem que tem regiões da cidade que o Lula ganhou e que hoje o Nunes que ganha, né, em relação ao Boulos, né? E por isso que tem essa estratégia do Lula colar, porque ali de fato é diferente até da situação da Marta em 2008, né? Porque a Marta já era uma prefeita, candidata à reeleição, conhecida e bem votada na periferia. Agora, por incrível que pareça, assim, contrariando o senso comum, o Lula vai bem em regiões que o Ricardo Nunes vai bem. E daí ajuda a gente a entender esse cenário, né? O Boulos não entrou na periferia ainda e precisa do Boulos para entrar. Acho que o Lula está fazendo esse movimento, a própria escolha da Marta, que possivelmente deve ser a vice-candidata do Boulos, né, integrando a chapa, também tem a ver com essa estratégia. O problema é que, no fundo, a gente tem um eleitorado muito pequeno que é capaz de mudar de um lado para o outro. Essa é uma campanha que tem muita cara de seguir polarizada, talvez até em função do número de candidaturas, o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes tem até uma dificuldade no início da campanha um pouco maior, mas me parece que é questão de tempo para a gente ter o jogo político entre esses dois candidatos. E como você destacou na abertura do programa, essa campanha vai ser lida a partir da política nacional. Queiram os eleitores ou não, essa vai ser a interpretação que vai ser dada, derrotando ou o Lula perdendo aqui em São Paulo. Vamos jogar isso até para o Daniel. Daniel, o quanto que... Eu joguei para o Rafael o quanto que o Boulos precisa do Lula. Agora, o quanto que a vitória do Boulos é importante, essencial, fundamental, até para a segunda metade do governo Lula e para o projeto político que o Lula representa ser reeleito em 2026? Caio, geralmente eu costumo dizer que o efeito do resultado das eleições municipais nas eleições presidenciais 2 anos depois costuma ser superestimado.
Nesse caso, eu acho que a gente está falando de alguma coisa que realmente tem impacto. Vamos pensar com a cabeça, fazer um exercício, propor um exercício de pensar com a cabeça do Lula e do PT para entender como que se deu essa declaração de hoje, esse escorregão ou algo já imaginado, enfim, mas em que contexto se deu. Se o PT, o governo e a esquerda tem um resultado mais positivo do que negativo nas eleições de outubro agora, em quase todo o país, no Nordeste, em capitais do Centro-Oeste, o PT cresce no número de prefeituras, vereadores, a esquerda cresce significativamente, contém o bolsonarismo em algumas capitais consideradas mais chave, mas perde São Paulo, isso dificilmente poderá ser apresentado como uma vitória. Se você perde São Paulo, por mais que o resultado nacional lhe seja favorável, vai ser muito difícil vender isso como uma vitória de Lula. Isso tende a enfraquecer um pouco o seu cacife, o seu potencial para 2026. E pior ainda, porque é uma derrota não para um bolsonarista raiz, porque Ricardo Nunes não é isso, mas ele é notadamente alguém apoiado por Bolsonaro e pelo círculo bolsonarista, e alguém de um partido que hoje integra a base de Lula. E mais do que isso, muita gente hoje, aqui em Brasília, aposta que Alckmin não deve ser o candidato a vice-presidente de Lula em 2026, que o candidato a vice deve sair do MDB. Ora, seja quem for esse candidato a vice do PMDB, Helder Barbalho, Simone Tebet, Renan Filho, puxa, com uma vitória na principal cidade do país, de um MDB que não é governista, a equação fica um pouco mais difícil. Inviabiliza o MDB na chapa de Lula em 2026? Não, mas você tem mais tensões internas. Então, Lula, o PT e a esquerda contam muito com essa vitória em São Paulo para fortalecer seu discurso e a preparação da campanha para 2026, sem dúvida nenhuma. Só antes de trazer aqui para o Rafael, que ele pediu a palavra, é importante que o Daniel falou do MDB e o presidente, o MDB que tem 3 ministérios na esplanada de Lula, né, são 3 ministérios, e o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, foi às suas redes sociais criticar justamente essa atuação do presidente Lula. Está aí o tweet do presidente do MDB nacional dizendo e fazendo críticas à participação do presidente e à fala do Lula. O que diz o Baleia Rossi? Abre aspas. Em vez de ofertar esperança aos trabalhadores no 1º de maio, o presidente da República foi a São Paulo com a estrutura do governo para fazer campanha eleitoral contra o MDB, partido com 3 ministros que tem feito um trabalho exemplar para o país. Respeitar a lei eleitoral é respeitar a democracia. O chefe da nação deveria dar o exemplo. Importante ressaltar ainda que no Congresso Nacional, nossos 44 deputados e 11 senadores têm tido uma ação colaborativa propositiva desde 2023. Do MDB partiram as iniciativas da PEC 45 da reforma tributária, o projeto Pé de Meia e a COP 30 em Belém, todas adotadas pelo atual governo federal. E aí, Rafael? Eu só queria adicionar um ponto ao que o Daniel mencionou, da importância da eleição em São Paulo para o pleito nacional. Ela também pode passar pela relação com o Tarcísio, o governador de São Paulo, e um dos nomes que possivelmente pode ser, certamente vai ser cotado, né, para ser o candidato alternativo em 2026. E note que na fala do Lula, que a gente acabou de passar, ele faz lá referência, né, que o Boulos estaria concorrendo com 3 opositores, né? E aí cita o nível estadual, que muito possivelmente esse nome também vai sair aqui da cidade, então, daqui do estado. Acho que não tem dúvida de que a eleição é super importante, num cenário político tão polarizado. A polarização PT-PSDB nasceu aqui, em alguma medida a continuidade PT-Bolsonaro também foi alimentada aqui em São Paulo, de tal sorte que vai ser inescapável a gente fazer essa ligação entre o resultado de 2024 pensando lá na frente. Doutor Rolo, o que
Há um poder de contenção da Justiça Eleitoral contra atitudes como essa? O senhor percebe, o senhor nota que essa reação toda política, estamos falando do presidente de um partido que tem 3 ministérios, né, no governo Lula. E amanhã, muito provavelmente, a área jurídica do MDB já anunciou que representará o Ministério Público e também entrará com uma ação na Justiça Eleitoral. A Justiça tem o poder de contenção contra um presidente da República experimentado, como você mesmo disse, em eleições, ou não? Nessas horas vale o cálculo, preciso colar minha imagem à do Boulos, preciso fazer o Boulos ter o meu eleitor na periferia e dane-se aí 5, 10 mil, 15 mil reais de multa para a gente, porque na verdade não é o presidente que paga, provavelmente é o Partido dos Trabalhadores ou a União, não interessa, né? Qual que é a capacidade da Justiça de conter ao longo do ano, não só o presidente Lula, mas estou falando lideranças desse porte? E esse é o raciocínio que a gente tem que ter, Caio. A Justiça Eleitoral tem que ter poder de contenção, tem, né? É para isso que existe, de disciplinar, regulamentar a disputa, e tem que mostrar que está vigilante. Lógico, o Poder Judiciário só age quando é provocado, como você mencionou, amanhã deve ter lá meia dúzia de representações contra isso que a gente viu hoje, contra o discurso que a gente viu hoje. E a Justiça Eleitoral tem que deixar isso bem claro, porque senão o raciocínio vai ser sempre o mesmo. Uma multa de 5 mil a 25 mil reais vale a pena dadas as circunstâncias. Foi um evento onde compareceram aí algumas, acho que milhares de pessoas, talvez menos do que o Lula imaginava, porque ele reclamou disso, mas alguns milhares de pessoas. Foi divulgado por toda a grande imprensa no Brasil, principalmente em São Paulo, onde era o objetivo, então valeu a pena. Então esse raciocínio não pode passar para todos os outros candidatos, porque senão todo mundo vai cometer ilícitos eleitorais fazendo cálculo, 5 mil de multa ou 25 mil de multa, vale a pena. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, Caio, eu vi nas redes sociais gente cobrando, né? O ministro Alexandre de Moraes tem que dar o exemplo, não. Esse processo, essas representações, se forem ingressadas a partir de amanhã, vão ser julgadas pela Justiça Eleitoral, primeira instância aqui em São Paulo. Começa na primeira instância, se houver recurso TRE de São Paulo, depois é que chega no TSE. E tem uma série de precedentes que a gente pode mencionar aí de gente que já fez alguma coisa parecida com isso e foi condenada. Então, não tenho dúvida da condenação. E essa contenção que você menciona, Caio, vai acontecer sempre. E aí, uma vez, uma ilegalidade, 2, 3, 5, podem virar o abuso, o tal abuso. E aí você soma vários atos deste mesmo nível, com esse mesmo objetivo, né, de enganar a lei, né, passar a lei para trás. Você junta vários atos e aí transforma isso numa AIGE, num abuso do poder econômico, num abuso do poder político, e aí sim as sanções são mais graves, como você mencionou, cassação do registro do diploma do Boulos se for eleito lá na frente e eventual inelegibilidade do presidente Lula lá na frente. Daniel, você pediu a palavra, Daniel? Pode falar. Eu queria só tirar uma dúvida com o doutor Alberto Rolo, porque a dúvida é a seguinte: entre uma multa de 5, 10, 15 mil reais, que vamos combinar, não faz cosquinha ali ao caixa do PT, nem se o Lula precisasse pagar isso como pessoa física também faria cosquinha. Entre isso e a cassação de um registro de chapa, ou uma declaração de inelegibilidade por 8 anos do presidente da República, que é um cenário extremo e por hora, soa absolutamente exagerado, existe algum caminho do meio possível? Existe uma possibilidade de impedir que Lula chegue a participar de comícios ou de atos da pré-campanha eleitoral de Guilherme Boulos, por exemplo? Não tem não, Daniel. Sua pergunta é muito interessante. Isso é uma obrigação do Congresso Nacional, né? Eles é que têm que melhorar as normas jurídicas, mas não tem o meio do caminho. Ou é a multa por propaganda antecipada, artigo 36 da Lei das Eleições, ou é a AIGE, como falou o Caio no início do programa, que é o artigo 22 da LC 64/90. Não tem meio do caminho, não dá para você aplicar uma sanção no meio do caminho, a legislação não prevê. Agora, você colocou bem, Daniel, por enquanto eu acho que a gente não pode falar em abuso ainda. Então, nós não estamos falando em cassação de registro, de diploma, até porque não tem candidato, não tem registro, né? E nem inelegibilidade.
O que significa que eu entendo que o risco foi muito bem calculado. A multa, como você falou, Daniel, é barato para qualquer um. Vale a pena para ter essa exposição. Bom, doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Caio. Uma boa noite para você, um bom programa. Até uma próxima oportunidade. Estaremos aguardando. Bom, gente, vamos continuar nesse assunto do 1º de maio, agora com outro enfoque, o enfoque sindical. Presidente Lula, aconteceu tudo isso que nós estamos falando até agora aqui, num evento das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho, realizado em São Paulo. Lula fez acenos ao Congresso, elogiou a articulação política do governo. A reportagem é do Saulo Tiossi. No palco, Lula sancionou a lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, aprovada pelo Congresso, e minimizou a crise com o parlamento. Todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados que aprenderam a conversar ao invés de se odiar. O presidente também reforçou a posição do governo sobre um tema que causa rusgas com o legislativo, a desoneração da folha de pagamento, que só foi derrubada no STF. Mas fazer desoneração sem que eles sequer se comprometam a gerar um emprego, sem que eles sequer se comprometam a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Mas as principais lideranças sindicais do Brasil, organizadoras do evento, ainda esperam do governo do PT mudanças no que chamam de danos da reforma trabalhista de 2017. A CNN apurou que as centrais devem levar em breve ao Congresso um projeto de lei que prevê a criação de um conselho regulador das negociações coletivas. A proposta também estipula uma taxa negocial a ser paga tanto pelas empresas quanto pelos funcionários sobre os acordos fechados. Os sindicatos ainda cobram do governo a regulamentação trabalhista do transporte por aplicativo e da atividade de motoboy. Pautas que têm como principal voz do governo o ministro do Trabalho, que participou do ato. Luiz Marinho, no entanto, enfrenta resistência no Congresso. A oposição aproveitou para fazer comparações entre o público do 1º de maio no estádio do Corinthians com as manifestações de Bolsonaro. A provocação ganhou força com uma fala do próprio presidente Lula, que reclamou da baixa adesão. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Bom, está conosco agora o sociólogo Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor do DIEESE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, um dos maiores especialistas aí no Brasil nesse universo do trabalho. Clemente, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos acompanham, Rafael, Daniel, prazer estar com vocês aqui no programa. Clemente, qual que é o estágio, a situação do universo sindical com o presidente Lula, principalmente comparando com o governo Lula 1, Lula 2, com o Lula 3, né? Estamos falando do intervalo de 20 anos. Vocês sentem que as centrais sindicais, o universo sindical, perdeu influência, está na mesma ou melhorou? A vitória de Lula recolocou vocês aí de novo neste universo de Brasília? Bom, Igor, a presença do presidente Lula no governo e o seu governo recolocou o diálogo social, chamada relação institucional entre o governo, os trabalhadores, a representação sindical e também as relações com o setor empresarial, novamente na ordem do dia, ou seja, as questões, as demandas, as pautas, as políticas públicas passaram novamente a fazer parte de um espaço de negociação, de diálogo, de formulação, muitas vezes compartilhada, o que não se verificou em governos anteriores.
E, novamente, a questão do trabalho voltou a estar no centro da formulação das políticas públicas, com várias iniciativas importantes, iniciativas visando ou melhorar a regulação, ou ampliar a proteção, ou dar mais segurança jurídica para empresas e trabalhadores, especialmente no que se refere à negociação coletiva. Inclusive, por esse motivo, o movimento sindical tem trabalhado numa proposta de fortalecimento da negociação coletiva, porque nós entendemos que a negociação coletiva será um grande instrumento para regular as relações de trabalho desse mundo do trabalho do futuro que passa por profundas mudanças. Interessante. O Daniel separou, Clemente, para todos que estão nos assistindo, como os sindicatos, o papel dos sindicatos aí nessa última década, né? Como houve ali uma perda de representatividade nesses últimos 10 anos. Está com você, Daniel. Caio, são números do IBGE que coleta esses dados na PNAD e o que a gente vê aqui é, num período de 10 anos, um encolhimento... Eu falei Igor, né? É um encolhimento muito significativo da proporção de trabalhadores sindicalizados, trabalhadores com carteira assinada, obviamente. E se a gente tinha ali em 2013 16,1% dos trabalhadores filiados a sindicatos, a gente observa que esse número foi caindo ao longo de uma década, mas teve ali um encolhimento ainda maior a partir de 2017, com a reforma trabalhista do governo Michel Temer, e chegou em 2022, a gente pula 2020 e 2021, porque foram os anos da pandemia e a gente não teve pesquisa do IBGE. Mas chegou a 9,2% em 2022, um número mais baixo da série histórica do IBGE. No total, 5,3 milhões de trabalhadores a menos sindicalizados do que em 2013. As razões para isso, mais contratos de trabalho na modalidade intermitente, aí é mais difícil do trabalhador se sindicalizar, menos vínculo com os sindicatos, mas aí quem sou eu para explicar? A gente está aqui com um dos maiores especialistas em relações trabalhistas e sindicais, deixo para a turma aí analisar. Eu vou jogar só para o Rafael, o Clemente ele colocou ali esse projeto que eles estão elaborando, né, debatendo sobre uma taxa negocial, daqui a pouco ele explica um pouquinho mais sobre isso, mas você sente o Palácio do Planalto realmente disposto, eu não digo a comprar essa agenda de fato, porque na minha percepção o governo Lula 3 evita essas agendas que são históricas, da esquerda e do próprio Partido dos Trabalhadores, porque para evitar instabilidades com o Congresso. Você acha que essa agenda ela vai adiante, tem espaço no Congresso para evoluir, Rafael? Ela pode ir, acho que ela deve ir, se for, muito vagarosamente, né? Até porque o ano de 24 já é um ano que já tem marcado, pelo menos, grandes debates, né? Isso em ano eleitoral, me refiro, por exemplo, à questão da reforma tributária e agora a regulação, que promete ser uma batalha muito dura. A gente ainda tem questões fiscais, né, que estão batendo na porta do Congresso, e é importante para o governo não perder a mão na condução da economia, de tal sorte que a legislação trabalhista, acho que se for caminhar, vai caminhar com passos lentos, né? Esse ano já teve uma novidade, o governo enviou o projeto, né, da regulação dos motoristas de aplicativo, que está dentro dessa agenda, e eu acho que ela vai ganhar com intensidade proporcional ao ponto que a gente mencionou no bloco anterior. A força que as esquerdas vão ter nas eleições municipais, sobretudo nas capitais, para a partir da metade final do segundo mandato Lula, a gente ter eventualmente um rebalanceamento nesses temas que ganham maior ou menor espaço diante de um Congresso muito dividido. Então tem uma maioria de centro-direita e um governo de esquerda. Para a esquerda e essas pautas ficarem fortes, vai precisar ir de um choque eleitoral, porque por hora está muito difícil. Ô Clemente, como que é a estratégia política, né, de levar essas ideias adiante? A gente conversou inclusive essa semana pelo telefone. Você me relatou ali 2 grupos de trabalho, um já se traduziu no projeto de lei dos aplicativos, que já está tramitando, né? Falta a parte das motocicletas, né, dos motoboys, mas esse da atualização do sistema sindical deve sair do forno neste mês de maio. Como vencer essa resistência? Um congresso de direita, um congresso empresarial, um congresso que tem uma resistência histórica a uma agenda trabalhista sindical. Como quebrar essa resistência ali de deputados e senadores, a maioria, de não todos, claro?
Bom, Caio, acho que essa questão é fundamental inclusive para trabalhar e desenvolver os números que o Daniel apontou. Fundamental é nós olharmos, de um lado, para qual é a tendência do mundo do trabalho em função das profundas transformações que estão acontecendo, especialmente com a inovação tecnológica. Isso está ocorrendo em todos os setores da economia, em todas as atividades laborais, em todos os postos de trabalho, há um processo de transformação. E nós olhamos para o futuro e identificamos que a melhor forma de fazer a regulação dessas mudanças, portanto, dar garantia aos trabalhadores da proteção necessária e, ao mesmo tempo, às empresas para que possam fazer a organização do processo produtivo com segurança do ponto de vista da forma de organização desse trabalho, é que o meio de fazer isso é a negociação coletiva. Meio, inclusive, que foi utilizado para a formulação desse projeto que regula o trabalho do autônomo para plataformas de transporte de pessoas, que foi resultado de um ano de negociação entre a representação de trabalhadores, a representação das empresas, com a participação do governo e agora com o debate que vai ser feito no Congresso Nacional. Também, nesse caso do projeto de valorização e de fortalecimento da negociação, é justamente uma proposta para que nós tenhamos no país instrumentos institucionais, no caso, um Conselho Nacional de Promoção da Negociação Coletiva, com participação dos trabalhadores, das empresas e do próprio governo, para que a negociação coletiva possa ser estruturada, organizada, fortalecida, incentivada nesses ambientes de transformação do mundo do trabalho. Isso vem ao encontro daquilo, inclusive, que se debate no próprio Congresso Nacional, que é a valorização do diálogo social. Também é resultado em deliberações que o próprio Supremo Tribunal Federal fez, indicando que a negociação coletiva é, de fato, um instrumento poderoso para regular as relações de trabalho. E o que nós estamos propondo é justamente um projeto que vai ao encontro dessas diretrizes e que torna, de fato, a negociação coletiva algo que possa responder a esses novos desafios. Ô Clemente, bem sinteticamente, qual que é a diferença da taxa negocial que vocês estão propondo para o antigo imposto sindical que vigorou até a reforma trabalhista do Temer em 2017? Olha, o imposto sindical, como o nome já próprio diz, era uma taxa, uma contribuição que todos os trabalhadores faziam ao sistema sindical, independente se o sindicato fazia negociação ou não, ou se ele tinha a proteção sindical efetivada pela contratação coletiva. Portanto, se tinha acordo, convenção coletiva que estavam protegendo aquele trabalhador, aquela trabalhadora. Nós, e o movimento sindical, defendeu o fim do imposto sindical e, portanto, não propõe essa retomada desse instrumento, mas propõe uma forma de financiamento colada ao sistema de negociação. Quando um sindicato de trabalhadores e um sindicato empresarial organizam um processo de negociação, eles o fazem a partir de uma assembleia que delibera qual é a pauta ou qual é a proposta para aquele processo de negociação e depois também deliberam se eles aprovam aquela negociação, aquele resultado e se autorizam o seu sindicato patronal ou o sindicato dos trabalhadores a assinarem aquele acordo coletivo ou aquela convenção coletiva. Nesse momento em que os trabalhadores de um lado e as empresas de outro deliberam sobre esse processo, eles também deliberam de que maneira que eles vão financiar essa autorização dada de representação, porque isso tem um custo, isso exige investimentos por parte dos dois sindicatos ou da empresa para que a negociação se estabeleça. Tem assessoria econômica, viagens, reuniões e mais reuniões que têm um custo e tem um custo organizar, comunicar, mobilizar os trabalhadores e as empresas para participar desse processo. É nesse momento das assembleias e do processo de negociação que os trabalhadores, no caso do sindicato laboral, definirão qual é a contribuição que eles farão para o processo de negociação. Aliás, definição que já acontece na grande maioria dos acordos e convenções coletivas. Hoje nós temos no Brasil cerca de 50 mil acordos e convenções coletivas celebradas todo ano. Mais de 60% desses acordos e dessas convenções já deliberam por uma contribuição negocial, que é uma contribuição destinada a financiar o trabalho que o sindicato faz de representação coletiva. Nós estamos propondo
consolidar esse mecanismo que vai ao encontro da própria definição do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de ter esse tipo de contribuição e que está vinculada à convenção coletiva. Portanto, fará parte do acordo coletivo e da convenção coletiva definir qual é a contribuição que as empresas farão para o seu sistema sindical, que os trabalhadores e trabalhadoras farão para o seu sistema sindical. Obrigado. Perfeito, Clemente. Ô, Daniel, agora qual que é o papel do ministro do Trabalho e a situação política dele aí dentro? Bom, o ministro do Trabalho, convenhamos, não tem uma situação fácil no Congresso, que é um Congresso, como você já ressaltou, de centro-direita, de viés liberal, e que, quer dizer, a esquerda, se a gente for ver, tem 130, 150 votos ali, que é quem apoiaria boa parte das pautas propostas pelo ministro do Trabalho neste governo Lula. É difícil, mesmo quando a gente fala no centrão, quer dizer, não precisamos ir para o PL ou para os partidos mais de direita expressiva ali. Se a gente pensa no centrão, você tem uma representação de empresários ligados ao setor produtivo, parlamentares ligados ao setor produtivo, que tem uma resistência natural a esse tipo de agenda. Haja vista que uma das principais frentes parlamentares do Congresso atualmente, a do empreendedorismo, certamente se pronunciaria majoritariamente contra a maioria desses projetos. Então, é uma agenda difícil. Agora, isso posto, o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ainda não conseguiu mandar para o Congresso ou tocar a agenda que ele mesmo se propôs a entregar, a enviar para o Congresso. Ele entregou o quê? A política de valorização do salário mínimo, sem juízo de valor, sem entrar no mérito aqui, mas ele entregou isso. Ele costurou, o Clemente relatou aqui, todo o processo de conversa, de diálogo ali com trabalhadores para que houvesse o envio do projeto, mas é fato também que já se passou quase 1 ano e meio de governo, num ano curto, do ponto de vista legislativo, e o governo ainda não entregou o projeto da modernização ali das relações sindicais, não entregou uma promessa do saque, do fim do saque aniversário do FGTS e deixou pela metade a regulamentação do trabalho por aplicativos, de modo que não existem poucas críticas ao trabalho do ministro Luiz Marinho, mesmo internamente, mesmo dentro do governo. Rafa, para finalizar, você vê chance de avançar essa agenda? Baixa, acho que a gente está falando, se tiver, para metade final do governo Lula. Para 2024, eu acho que a agenda legislativa vai em outra direção, vai muito mais na direção das questões tributárias e mesmo dentro do governo, acho que diante de todo esse bate-cabeça que a gente assistiu recentemente, acho pouco provável que ganhe um protagonismo essa legislação trabalhista, o que em alguma medida é lamentável, né? Porque a literatura mais recente tem mostrado a importância do fortalecimento dos sindicatos, dessas organizações coletivas, nesse cenário de mudança, de transição de economia, e isso exacerbando as questões de desigualdade. Mas, enfim, como a política hoje me parece que está sendo desenhada pensando em 24. Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria, muito obrigado. Agradeço também ao sociólogo Clemente Ganslusso, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor do Diese. Muito obrigado, viu, Clemente? Prazer estar com vocês aqui, Daniel, ao Rafael, e prazer estar com você, Caio. Daniel Rittner, muito obrigado, viu? Até amanhã. Obrigado.